Você sabe quando você tá passando num local assim e tá tocando uma música antiga que pra você é nostálgica e do nada vem uma lembrança de tempos que você passou quando você tava escutando aquela música, independente de quão distante foi, mas você tem aquela nostalgia boa, sabe? E você relembra os bons momentos que você passou ouvindo aquela música naquele período. Então, foi basicamente isso que a gente viu da forma como o Liverpool jogou ontem. Vamos falar sobre esse jogo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rádio Liverpool BR. Meu nome é Rick, eu sou o Rick do Apenas um Red, um canal parceiro aqui desse canal. Antes de começar a falar no vídeo de hoje, eu queria pedir para você estar deixando o seu like aí no vídeo, para você se inscrever no canal, para você estar acompanhando nossos próximos envios, tá bom? Para você nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos presentes em todas as redes sociais, tanto no Facebook como Instagram, TikTok, Twitter, estamos também no WhatsApp. Então, se você quer nos acompanhar aí, siga a gente nas nossas redes sociais que vai estar aí na descrição do vídeo e aí também no vídeo aparecendo para vocês, tá bom? Vamos lá falar sobre esse jogo. O Liverpool recebeu o Aston Villa para mais uma rodada da Premier League, na rodada 10 da Premier League, em Anfield, em sua casa. Um Liverpool que vem com uma moral muito em baixa, depois de a gente perder praticamente 6 partidas, praticamente não, exatamente 6 partidas em 7 rodadas da Premier League, e a gente veio com uma moral muito baixa, precisando dar uma resposta urgentemente, porque nós estamos literalmente no fio da navalha, podendo perder o título dessa Premier League para o senhor Arsenal, que está vindo muito bem de vitórias consecutivas, independente de dizer da forma como o Arsenal joga, tá tendo vitórias consistentes e cada vez mais se distanciando, né, da liderança. Então o Liverpool vem precisando dar uma resposta imediata, né, na sua forma de jogar, também pelo nível alto de contratações da temporada, e depois de perder mais uma rodada nessa Premier League, o Liverpool recebe o Aston Villa. Tá bom? Um Liverpool com alguns retornos de jogadores, tá? Em sua formação, e mais alguns também continuando lesionados e outros no banco de reserva. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre a formação que o nosso técnico Arne Slot colocou inicialmente. Vamos lá. Amada-Shvili no gol, tá? Bradley na lateral direita, Konate e Van Dijk na zaga, junto com Robertson na lateral esquerda. No meio-campo, temos a volta de Gravenberch, tá? McAllister também fazendo uma dupla de volante, beleza? E no campo mais ofensivo do ataque, tínhamos Salah, Szoboszlai, Gakpo e no comando de ataque, senhor Hugo Ekitike, beleza? Então, já podemos falar, claro, da volta do Gravenberch, né, que voltou ao meio de campo, e o Wirtz no banco. O Arne Slot decidiu bancar o Wirtz, né, depois de vários jogos com o Wirtz sendo titular e não rendendo muito bem, assim, jogando bem nos jogos que jogou, tá, mas não fazendo aquela diferença toda em campo como o Gravenberch fez hoje, tá? Vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Por que eu falei no início do vídeo que o Liverpool parece aquela música nostálgica de tempos que a gente escutava e se lembra, às vezes, dos bons momentos? Porque o Liverpool começou o jogo com uma marcação bastante forte, com uma pressão bastante forte, tá? Lembrando o famoso Gegenpress, né? Lá nos tempos áureos de Jürgen Klopp. E por que eu digo que o Liverpool surpreendeu-nos com esse posicionamento? Porque já tem várias partidas que a gente vê que o Liverpool não tem tanta intensidade quanto teve no jogo de hoje, tá? Muitas partidas que o Liverpool tentando recuar, e no momento que ele pressionava o ataque, deixava uma abertura gigantesca na linha defensiva. E o Liverpool começou já o jogo pressionando bastante, porém errando muito. O início de jogo foi um início de jogo onde o Liverpool tentou pressionar, mas errava bastante e fazia com que o Aston Villa ficasse um pouco mais confortável atacando o jogo. Tanto que a intensidade maior no início do jogo foi sim do Aston Villa. Até ali a metade do primeiro tempo, mais ou menos, o Aston Villa estava muito confortável no jogo. Até que o Liverpool foi se acostumando a ser melhor pressionando, né? Pressionando bastante na linha defensiva a zaga do Aston Villa, também o goleiro, o Emiliano Martinez, né? O Dibu Martinez, fazendo com que aos poucos o Aston Villa fosse perdendo a confiança no jogo, a ponto de várias saídas de bola o Liverpool conseguir recuperar a bola no campo de ataque e fazendo com que
começasse a ter uma finalização aqui e outra ali. E isso graças a uma marcação muito efetiva, tá? Dando mérito aqui ao Salah. O Salah estava marcando muito bem no jogo de hoje, tá? O Szoboszlai também estava muito bem, marcando muito bem. O Gravenberch estava excelente na marcação. E conforme foi passando o tempo, a confiança do Aston Villa foi minando cada vez mais, a ponto de eles começarem a cometer erros grotescos na sua linha defensiva. O Liverpool, ele deixou o Aston Villa atacar com certo perigo em alguns momentos do jogo, tanto que eles conseguiram meter uma bola na trave e fazendo com que então o jogo ficasse um pouco lá e cá. Até que o Liverpool se acostumou com o ataque e a gente teve logo no final do primeiro tempo, a gente teve o nosso primeira chance de gol clara, onde o Ekitike fez o gol. Até então seria o 1-0, sendo que estava impedido, né? Foi um lançamento do Szoboszlai muito bem feito, só que como o Ekitike estava impedido, o VAR anulou, muito bem anulado, né? O gol dos Reds, né? O primeiro gol dos Reds. Então foi isso. O primeiro tempo foi um jogo que não teve tantas chances claras de gol, tá? O Liverpool teve uma pressão muito boa quando se acostumou, fazendo com que o primeiro tempo terminasse com chances claríssimas, assim, tipo, chances claras, assim, que eu posso dizer, não de gol, mas de pressão, você tá entendendo? Em cima do Aston Villa. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o Liverpool aprendeu a marcar o Aston Villa e meteu um gegenpress muito bom, culminando no último minuto do jogo com um erro bem grande do Martinez, fazendo com que o Salah, de perna errada, com a perna errada, né, dele, perna ruim dele, que é a perna direita, chutasse de primeira numa tentativa de saída de bola do Dibu Martinez, fazendo 1-0. Tanto que o Salah nem comemora direito o gol, ele só faz um umzinho assim com a mão pro alto e faz 1-0 do Liverpool. Assim terminando o primeiro tempo. Galera, eu fico muito feliz, tá? Parece que eu não tô tão feliz, que eu tô mega cansado aqui fazendo vídeo, mas eu fico muito feliz vendo como que o Liverpool, ele ainda, se ele quiser manter uma base assim, tipo, como o Klopp moldou esse time, ainda funciona. A partir do momento que o Liverpool se acostumou a marcar bem o Aston Villa, a gente dominou o jogo, sabe? Tanto que depois que o Liverpool aprendeu a marcar o Aston Villa, o Liverpool pressionou muito bem. Ficou praticamente muito tempo do jogo no campo de ataque do Aston Villa. E vale lembrar que os dois vêm de situações, né, de morais muito diferentes. O Aston Villa veio com uma sequência de vitória muito grande, exceto o último jogo que ele empatou, e o Liverpool, ao contrário, vem de derrotas seguidas, exceto o antepenúltimo jogo contra o Frankfurt, que a gente ganhou. Na verdade, o penúltimo jogo contra o Frankfurt. Fora isso, o Liverpool era só derrota. Então deu pra ver que o jogo serviu pra gente ganhar uma moral a mais, né, nesse jogo. Acabou o primeiro tempo e já começamos o segundo tempo com o Liverpool, ao contrário do primeiro tempo, marcando muito bem e pressionando muito mais, né? E fazendo com que a gente tivesse mais chances criadas, fazendo com que a nossa defesa, pela primeira vez, assim, que eu posso dizer assim, nessa temporada, a nossa defesa estava um pouco mais confiante, a nossa defesa estava um pouco mais armada. O Van Dijk, o Konaté, até o Bradley conseguindo ter mais chances ofensivas, apesar de eu achar que o Bradley não ataca bem, assim, de apoio, como eu posso dizer, os passes que o Bradley tentou no segundo terço do campo, a maioria deles ele errou, sendo que se ele acertasse, eu acho que o Liverpool poderia até ter construído um placar maior. A gente perdeu algumas chances claras de gol, porque no último passe o Bradley errava, você tá entendendo? E também porque o Salah, apesar de ele ter feito um bom jogo, ele ainda continuou com o mesmo defeito de demorar a fazer passes, demorar a entregar a bola, sabe? Eu acho que se o Salah entrega a bola mais cedo, na maioria dos jogos, na maioria das jogadas, a gente teria mais chances claras de gol. Aí não foi o que aconteceu. Mas, galera, o nosso meio campo hoje, assim, vamos falar sobre o meio campo. Agora que eu vou tocar no gol do Gravenberch. Eu acho que a gente sabe qual é o meio campo ideal do Liverpool, por enquanto, né? McAllister, Gravenberch e Szoboszlai. Por que eu tô dizendo isso? Porque até o McAllister, que vem fazendo uma temporada ruim, na minha opinião, com o Gravenberch do lado dele, ele tem melhorado bastante, sabe? Ele tem feito, ele tem tido uma boa consistência
consistência de jogo. É quase igual aquele dilema do Matip e do Gomes na temporada 18-19 e 19-20 com o Van Dijk. O Van Dijk, ele era tão bom nessa época que ele fazia com que o Matip e o Gomes jogassem melhor do que eles jogavam, sabe? Tipo, se tira o Van Dijk e deixa, sei lá, Matip e Gomes na zaga, a zaga seria muito pior do que com o Van Dijk. Não é porque o Van Dijk, ele cobrisse o erro dos dois, é que a segurança que o Van Dijk passava na zaga, fazia com que eles dois jogassem mais confortáveis. E eu acho que é isso que acontece no meio campo do Liverpool. O Gravenberch, ele é um cara tão consistente, tão dominador ali do meio campo, que ele faz com que o McAllister e o Szoboszlai, que já vem fazendo uma temporada excelente, joguem mais confortáveis. E foi isso que aconteceu. Foi um meio campo muito sólido hoje. Todos os três tiveram notas altas, tá? Aqui na base de dados, o Gravenberch foi o Man of the Match. Eu já discordo, para mim o Man of the Match foi o Szoboszlai, mas se for o segundo melhor, eu acho que seria o Gravenberch ou o Salah na partida de hoje, tá? E por que eu tô falando do Gravenberch? Porque aos 58 minutos, com a assistência do McAllister, o Gravenberch chuta a bola, teve um desvio ali da zaga do Aston Villa, mas ele faz o gol, tá? Um gol feio ou não, digam vocês, da opinião de vocês. Para mim, no atual momento do Liverpool, gol feio ou bonito é o que a gente precisa para elevar nossa moral e para conseguir pontos, sabe? Se o Arsenal tá dependendo de bolas paradas para fazer a maior parte dos seus gols na temporada, a gente pode depender de gols feios também para conquistar os pontos que a gente precisa para continuar brigando pelo título, que eu acho que já tá bem difícil, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Então, eu posso dizer assim que o Liverpool, ele pode não ter feito gols bonitos, pode ter se aproveitado de falhas da ala defensiva do Aston Villa, mas não dá para dizer que o Liverpool jogou mal, tá? Eu acho que o Liverpool ainda tem problemas, como nesse jogo eu senti uma falta de criatividade do nosso ataque, com chances, com jogadas claras que poderiam se desenvolver de passes bons, a gente não aproveitou, a gente errava passes no último segundo da jogada e desperdiçava a jogada, mas ainda assim é um Liverpool que apresentou uma melhor tática hoje do que todos esses outros jogos que o Liverpool jogou muito mal, não apresentava nada, sabe? Então foi assim que se desenrolou o jogo todo. Depois daí não teve nenhuma outra jogada assim que eu possa dizer que o Liverpool, assim, chance clara de gol, sabe? O que eu posso dizer aqui pra vocês é que o Wirtz entrou quase ali no final do jogo, né, nos últimos 20 minutos de jogo ali, no lugar do Ekitike, e assim, não fez muita coisa, né? O Wirtz realmente, cara, posso dizer pra vocês que ele junto com o Isaac são as grandes decepções do Liverpool até então, tá? Mas eu falo assim, o Ekitike também não fez uma boa partida não, tá? Foi um dos piores no jogo de hoje também, sumido, mas eu acho que o Ekitike, e seja quem for que tiver no ataque, vai jogar mal por conta de problemas de criação no ataque, sabe? Assim, se você não tiver um Szoboszlai para fazer passe, um McAllister para dar um passe, um Gravenberch para fazer um lançamento, a gente não consegue contar com Bradley para fazer passe, com Salah para fazer passe, com Gakpo para fazer passe, sabe? Apesar do Gakpo ser o único do ataque atualmente, tirando o Ekitike, que na maioria dos jogos tem um destaque de tentar resolver, mas hoje isolou bola no jogo. Então, assim, é uma coisa, gente, que a gente precisa se atentar, né? O slot precisa ser atentado. São duas coisas. As aberturas gigantes que a defesa tem dado, apesar de ter feito um jogo mais sólido hoje, todos da defesa foram bons, na minha opinião, jogaram bem dentro das suas competências. E o ataque, que tem nomes, mas não tem criatividade de jogadas, entendeu? Então, eu acho que o slot precisa se atentar nisso. Mas, dito isso, sobre o jogo de hoje, eu acho que valeu. O Liverpool jogou melhor, mesmo com todos esses defeitos, o Liverpool jogou melhor do que todas essas últimas partidas, até contra a vitória contra o Frankfurt. O Liverpool jogou melhor hoje do que jogou contra o Frankfurt. E eu acho que se o Liverpool pegar o jogo de hoje para se basear e fazer um jogo contra o Real Madrid na terça-feira, no caso depois de amanhã, você que tá vendo o vídeo de hoje, eu acho que a gente tem uma chance de ganhar do Real Madrid. Eu acho que o jogo vem em aberto, mas com uma leve vantagem para o Real Madrid, tá? Mas eu não digo que, assim, o Real Madrid é amplo favorito, não. Eu acho que, como eu falei, o jogo vem em aberto para terça-feira,
tá? Eu diria que assim, a escalação certa, ideal, é essa que a gente colocou, que o Slot colocou pra essa partida. E vamos ver no que vai se desenrolar isso aí. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu devo soltar em breve um vídeo de reação, né, que eu gravei, falando sobre os principais problemas, os principais erros que o time, né, cometeu para essa temporada, desde lá da pré-temporada, tá? Desde lá da janela de transferências. Então, ative o sininho aí do canal para vocês não perderem o próximo vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço a todos vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Valeu, falou!